Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath e hoje eu venho para falar de um lançamento da Netflix. Spiderhead é o novo filme que promete fazer ali uma história de ficção com grandes atores e que provavelmente vai se tornar um queridinho para os assinantes da Netflix. Mas será que é bom? Será que vale realmente a pena você assistir? Eu vou te contar nesse vídeo tudo sobre esse filme. Mas é claro que Spiderhead se vende pelo seu elenco. A gente tem o Chris, nosso amado Thor. Ele está aí como um dos protagonistas, vivendo um personagem um pouco diferente, mas nem tanto assim. A gente sabe que ele vem aí de uma leva grande de filmes fazendo humor, combina muito com ele. Aqui o diretor, o roteiro tenta com que ele aborde essa maneira assim mais cômica dele para um viés mais sinistro, mais de cientista louco. Sinceramente, eu não sei se eu gostei. A gente também tem o amadinho Miles Teller, que é um ótimo ator, entrega tudo sempre, e aqui ele é realmente o protagonista dessa história, é quem a gente acompanha, é para quem a gente torce no final das contas. Ele veio aí do sucesso que foi Top Gun Maverick, e inclusive o diretor de Top Gun Maverick é o mesmo diretor deste filme. E os roteiristas são os mesmos de Deadpool e eles usaram como base um conto publicado em 2010. Vou deixar também linkado aqui para vocês lerem. É bem curtinho e vai apresentar aqui os pontos principais que são abordados nesse filme. Mas para você que não conhece essa história, o filme, que tem 1h e 45 minutos, basicamente vai contar a história de um laboratório científico, basicamente uma prisão, aonde o cientista Steve Abnett faz ali testes com drogas em prisioneiros estaduais. Eles, em vez de estarem numa prisão normal, eles foram convidados a participar desse processo, dessa pesquisa, aonde o Steve vai aplicar drogas neles e eles vão viver naquelas instalações, basicamente sem guardas, com uma certa liberdade de circulação, com boa comida, locais ali para diversão. Só que eles precisam se submeter a esses testes. O que dá a entender é que esses prisioneiros cometeram crimes bem graves, que carregam um certo nível de culpa e aceitam, é claro, estar ali servindo como cobaia, com um falso pretexto de liberdade. Aquelas drogas são injetadas neles apenas se eles concederem, né? Se eles falarem que estão de acordo. É aquela falsa liberdade. A partir do momento em que alguém se nega, existe toda uma manipulação para que tu se sinta culpado, né? E de alguma maneira aceite. É aqui que a gente vai ter o nosso protagonista, feito pelo Miles, que se chama Jeff. E ele vai basicamente nos guiar nesses testes para a gente descobrir aos poucos o que é que esse cientista está aplicando nessas pessoas. A princípio parece que são coisas bobas para manipular os sentimentos, né, entorpecer as pessoas, como logo na primeira cena a gente já vê o Steve fazendo ali um teste com um outro prisioneiro, no qual ele vai rir de tudo, independente do que, né, for falado. Então, é esse nível de droga que o Steve está testando. A gente percebe que são várias que vão interferir em alguma emoção, né? Tanto paixão, como fobias, né? Medos, fome insaciável. Mas a gente sabe que tem algo que ele está testando que vai além disso. O Jeff, então, ele começa
ali a questionar essas ações, a questionar essas drogas que estão sendo aplicadas e o que elas acabam fazendo, já que tem uma que causa extremo medo na pessoa que, né, toma, que é aplicada aquela droga. E faz com que ela quase entre em um surto de tanto pavor, sente muita dor, muito medo em extremo. E ele não quer que nenhuma pessoa sinta aquilo também. Isso vai fazer com que o Jeff acabe tomando algumas decisões no final dessa história para que ninguém passe por aquilo novamente. É claro que o cientista, ele tá tentando ali descobrir como o amor funciona. É uma das partes ali interessantes que a gente não sabe muito bem o que ele tá testando, que é replicar a sensação e o amor. Só que quanto tempo vai durar aquela droga? Enquanto ela tá no teu organismo, tu tá sentindo amor pelaquela pessoa, e quando o efeito passa, o que fica de residual? São os elementos ali científicos que ele coloca. Fora isso, a gente, apesar de estar numa instalação bem isolada, sempre tem música dos anos 80 tocando, né, que o cientista ama, mas é muito presente, ok? Não é futurista. O real problema do filme é o Chris, porque, que nem eu falei, ele vem dessa leva de filmes cômicos e ele se encontrou muito bem nesses filmes, ele faz muito bem esse papel. Mas para ser cientista louco, ele talvez precisasse um pouquinho mais de credibilidade, sabe? Para mim, é como se eu visse um garotinho brincando com os bonecos e tirando a cabeça deles. Não vende ali o que precisava para a história funcionar no final, o que acontecer no final dá algum impacto. Ele não tem o tom certo para ser esse cientista. A história está muito séria no filme, entende? Eles compram tudo aquilo de uma maneira muito séria. O Miles faz o papel muito bem, né, na medida do possível, e o Chris, ele destoa um pouco. Ok, cientista maluco, tem que destoar, tem que ser meio excêntrico, mas não combina, entendeu? A gente acaba não dando importância e não comprando ele como uma pessoa genial, como o filme tenta mostrar e verbaliza que ele é. Talvez ele poderia ter sido lá um paciente na clínica, mas não o cientista dela. Mas o filme fica ruim? Fica inassistível? Não vale a pena? Não, nada disso. Ele é bem curtinho, tem aí só 1h45, vai contar uma história de ficção, onde vai trazer ideias muito boas, né? Aí a gente tem que validar a sua obra original, o conto no qual foi usado de inspiração, que basicamente tem partes que são iguais do que acontece no filme, só que a execução no final, o que acontece no final do filme, faz com que eu, tá ok, então foi isso que aconteceu, já imaginava, tudo bem, foi esse o final que deram para ele. Parece ser um pouquinho preguiçoso não pensar em um outro final ou não terem coragem de darem o final que tem o conto, porque infinitamente melhor. Mas agora com spoilers pra gente discutir alguns aspectos que ficaram estranhos, né? E dar ali uma finalizada. É que o filme dá a entender que os prisioneiros, eles achavam que estavam realmente numa instituição governamental, que eles estavam passando por aquilo, né? Provavelmente com redução de pena, enfim, estão num lugar melhor, mas estavam ajudando o governo a fazer e criar drogas e testar drogas que iriam melhorar a vida da população, que não era uma instituição farmacêutica, que não era apenas pelo lucro.
É estranho eles pensarem isso, sabe? Fica meio óbvio que aquelas coisas não é o governo que está fazendo, mas uma instituição privada. Mas essa é a ideia que eles têm. Quando o Jeff ele compreende que o laboratório é do Steve, né, que é de propriedade dele, que não tem nenhum grupo ali de ética, digamos, né, que comanda aquilo, que determina as coisas, e sim o Steve que faz o que ele bem entende, da maneira que ele bem quiser, as coisas mudam no final. E ele descobre que a verdadeira droga que o Steve estava querendo testar e que seria realmente a que daria o lucro real para ele, né, que seria a grande invenção, seria a N06, que é a de obediência. E para tu testar a obediência, tu teria que simular ali algumas questões como o sentimento de amor. É uma coisa meio, né, utópica ali, bonitinha que eles colocaram, né, para falar sobre a questão da obediência e da liberdade que a gente tem de tomar as nossas próprias decisões e lidar com as consequências. É muito sobre isso, já que o Jeff, a Lizzie, eles têm traumas ali, né, do passado deles, que fazem eles ficarem com muita culpa. Foi o que provavelmente tomou ali a decisão deles aceitarem entrar nesse projeto, né, nesses testes, porque eles não tinham mais nada a perder. E daí tu usa o amor como contragolpe ali daquela droga da obediência. É interessante, mas para mim fica, sabe, meio vago. Porque, como eu falei no final do conto lá de 2010, que deu base para o roteiro, na verdade não acontece aquilo. O Jeff morre no final. Mas é claro, tem a sensação de tipo, ele morreu para não ter aquela opção de matar os outros, entende? Nem mostra ali nos testes, ele tendo que escolher em quem aplicar a droga que causaria imensa dor, imenso sofrimento, e ele se nega, né? E o Steve, não, tu precisa, tem que escolher. No final do conto, ele literalmente ele vai morrer para não ter essa culpa, né, para não fazer isso. Ficaria um tom muito sombrio o filme, ele teria que ser totalmente remodelado para chegar nesse final, né, para ter esse impacto. A gente sabe que é um filme que foi feito ali para ser uma ficção, uma aventura de suspense, né, um thriller. E esse final eu sei que não ia ficar bom para aquilo que eles quiseram construir. Mas usar, sabe, todo esse rolê do amor, que o amor verdadeiro não vai fazer com que eu obedeça, que a pessoa sofra. Para mim pareceu um pouquinho brega. Confessar que eu não gostei muito. Mas aconselho que vocês assistam e me contem o que vocês acharam, né? Não esqueça de deixar o likezinho e se inscrever aqui no canal. Beijos e até!